Pense nisso. E se o que você acredita saber sobre o mundo, sobre a vida, até mesmo sobre si mesmo, fosse apenas uma fração de uma verdade muito maior? Imagine um conhecimento tão antigo e profundo que foi deliberadamente escondido ao longo da história. Um saber capaz de transformar a maneira como enxergamos a realidade, mas que foi suprimido por medo do seu impacto. Aqui, no Mente Sem Limites, vamos revelar segredos milenares que foram enterrados nas sombras do tempo. Prepare-se para abrir portais para verdades que desafiam o convencional. Este é um convite para uma jornada que pode mudar sua percepção e despertar algo adormecido dentro de você. E lembre-se, a última revelação é a mais poderosa de todas. Antes de prosseguir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O que você vai descobrir aqui hoje é algo que vale ouro. Imagine abrir um livro sagrado, acreditando que ali está toda a verdade que você precisa. Mas e se eu dissesse que partes cruciais desse conhecimento foram cortadas, apagadas ou simplesmente ignoradas? É isso mesmo. Textos conhecidos como apócrifos, livros cheios de sabedoria e ensinamentos espirituais profundos, foram deixados de lado na formação das escrituras que conhecemos hoje. Por que esses textos foram excluídos? A resposta é surpreendente. Muitos desses escritos traziam uma conexão mais ampla e íntima com o divino, apresentando interpretações espirituais que poderiam mudar drasticamente a forma como entendemos nossa essência e propósito. Eles eram reverenciados por muitos nos primeiros séculos, mas acabaram sendo rejeitados, moldando a espiritualidade de maneira restrita e fragmentada. Será que ao ignorar esses textos, perdemos uma parte essencial de nossa conexão com o universo? E o que mais pode estar escondido? Se esses livros, cheios de sabedoria, foram relegados ao esquecimento, que outros segredos permanecem ocultos? Desde os primórdios da civilização, há histórias de um conhecimento tão poderoso que foi tratado como tabu. Rituais antigos, símbolos enigmáticos e práticas espirituais conectavam o humano ao transcendente, desafiando a compreensão comum. Mas esse saber foi silenciado, sufocado por aqueles que temiam seu impacto revolucionário. Essas forças, ao esconderem essas verdades, moldaram uma realidade que nos desconecta do nosso verdadeiro potencial. Imagine que, em cada templo, em cada mito ancestral, há mensagens codificadas que ainda ecoam nos dias de hoje. E se eu te dissesse que esse conhecimento nunca desapareceu completamente? Ele está apenas adormecido, aguardando por aqueles que têm coragem de buscá-lo. No próximo momento, vamos mergulhar em um dos exemplos mais intrigantes desse saber perdido. Vamos explorar a pesquisa revolucionária da teóloga Margaret Barker e como ela desafia as interpretações tradicionais da espiritualidade. Barker nos conduz a um tempo em que o divino era entendido de forma mais equilibrada e inclusiva, revelando o que foi apagado, mas nunca completamente esquecido. Margaret Barker revela uma visão espiritual que precede o exílio babilônico, onde o divino era visto como uma união de forças complementares, o masculino e o feminino. Entre essas forças havia Asherah, uma figura que representava a sabedoria divina, o equilíbrio entre criação e proteção. Com o passar do tempo, essa visão foi considerada inaceitável. Asherah foi apagada das escrituras e de tradições religiosas posteriores, criando uma espiritualidade unilateral e patriarcal. No entanto, Barker sugere que traços dessa divindade ainda existem nos textos de sabedoria, como em Provérbios, onde a sabedoria feminina é personificada como um eco do sagrado feminino perdido. Será que ao suprimir essa perspectiva, perdemos parte da nossa conexão com o espírito, a natureza e até uns com os outros? É um pensamento profundo, não acha? No próximo trecho,
Vamos explorar como essa sabedoria se reflete em símbolos enigmáticos e no espaço mais sagrado do Templo de Salomão. Prepare-se para aprofundar ainda mais essa jornada. O que foi escondido ao longo da história pode ser exatamente o que precisamos redescobrir para alcançar uma conexão mais plena com o divino e conosco mesmos. No coração do Templo de Salomão, existia um espaço chamado Santo dos Santos, um local tão sagrado que apenas os sacerdotes mais puros podiam adentrá-lo. Lá, em meio à escuridão, brilhava uma luz extraordinária. Não apenas uma luz física, mas uma manifestação do divino, uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Margaret Barker descreve essa luz como um símbolo de transcendência, um convite para experimentar algo além da lógica humana. Para acessar o Santo dos Santos, os sacerdotes precisavam passar por rigorosos rituais de purificação. Quando finalmente cruzavam o limiar, eram tomados por uma percepção que transcendia o físico, uma experiência que revelava a verdadeira essência do sagrado. Essa luz era mais do que um símbolo, era uma prova de que o sagrado não está distante, mas é uma presença viva, capaz de transformar quem o vivencia. Agora, imagine, e se essa luz, que transcende o material, também existisse dentro de nós? A glândula pineal, um pequeno órgão no centro do cérebro, é conhecida por muitas culturas antigas como o terceiro olho, um portal para dimensões espirituais. Barker sugere que a luz do Santo dos Santos pode estar conectada a esse órgão misterioso, que regula não apenas nossos ciclos biológicos, mas também nosso acesso a estados elevados de consciência. Práticas como meditação, jejum e privação sensorial foram usadas ao longo dos séculos para ativar a glândula pineal, desconectando a mente das distrações externas e abrindo portas para a iluminação interior. É como se a pineal fosse o nosso Santo dos Santos interno, um espaço onde podemos acessar a luz divina e experimentar uma conexão profunda com o cosmos. Essa ideia provoca uma reflexão poderosa. Se essa luz está dentro de nós, como podemos acessá-la? O que podemos fazer para despertar esse portal interno e alcançar um estado de união com o universo? Expandir a consciência é como abrir as portas para um universo maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Barker sugere que essa era a finalidade das práticas espirituais realizadas no Templo de Salomão. Não se tratava apenas de rituais, mas de acessar um estado onde as barreiras do ego desaparecem e o indivíduo se funde com o todo. Nesse estado de consciência ampliada, o tempo e o espaço deixam de existir como os conhecemos, dando lugar a uma sensação de unidade profunda. Para alcançar isso, é necessário silenciar a mente e desconectar-se das distrações do mundo físico. É nesse silêncio que o divino pode ser sentido, não como algo externo, mas como uma extensão do nosso próprio ser. Jesus, para Barker, não foi apenas um mestre ou salvador, mas o próprio símbolo do templo vivo, conectando o humano ao divino de maneira plena e integrada. Diferente dos sacerdotes que precisavam de rituais externos, ele era o templo em si, unindo céu e terra em sua própria essência. Jesus não apenas apontava o caminho, ele era o caminho. Sua vida e ensinamentos nos convidam a encontrar nosso próprio templo interior, um espaço onde barreiras se dissolvem e a conexão com o sagrado é restaurada. Ele nos lembra que o divino não está separado de nós, mas é parte essencial de quem somos. Essa visão de Jesus como o sacerdote eterno é um chamado para despertar o divino que habita dentro de cada um de nós. Será que estamos prontos para aceitar esse chamado e começar essa jornada de transformação interior? Ao mergulharmos nesse conhecimento, percebemos que a luz, o templo e o sagrado não são apenas conceitos distantes, mas realidades que podem ser vividas e experimentadas. Estamos apenas começando a explorar os mistérios que nos conectam ao divino e a nós mesmos.
o livro de Enoque e a ascensão espiritual. Agora imagine um texto antigo que nos convida a ultrapassar os limites do físico e a testemunhar a ordem cósmica. Esse texto é o livro de Enoque, um dos escritos mais misteriosos e transformadores das tradições antigas. Enoque, diferente de outros profetas, não apenas recebia mensagens divinas. Ele foi levado aos céus, onde presenciou hierarquias angelicais, visões do julgamento divino e segredos sobre a essência do universo. Para Margaret Barker, o livro de Enoque não é apenas uma narrativa, mas um verdadeiro mapa espiritual, um guia para acessar dimensões superiores de consciência. Esse texto desafia nossa percepção do céu como um lugar distante. Ele nos revela que o céu é, na verdade, um estado de consciência, acessível aqui e agora, para aqueles que buscam transcender os limites da percepção comum. Não se trata apenas do além, mas de uma experiência espiritual profunda que pode transformar nossa conexão com o divino. O Espírito Santo é frequentemente entendido como uma força impessoal ou abstrata. Mas Barker nos apresenta uma visão surpreendente. Ele pode ser a expressão do sagrado feminino, o lado nutridor e acolhedor do divino. Essa interpretação nos leva a uma espiritualidade mais completa e equilibrada, onde o masculino e o feminino coexistem de forma harmônica. Para Barker, o Espírito Santo é a sabedoria divina, muitas vezes associada à figura de Ashera, a antiga deusa que simbolizava cuidado, criação e harmonia. A exclusão do aspecto feminino do divino ao longo dos séculos moldou uma espiritualidade rígida e focada no poder. Porém, ao abraçar essa visão do Espírito Santo, restauramos o equilíbrio perdido, trazendo uma nova compreensão de como o divino pode ser vivido e experimentado. Se o Templo de Salomão era o espaço físico onde o sagrado habitava, hoje somos convidados a reconstruir esse templo dentro de nós mesmos. Barker sugere que o verdadeiro templo não é feito de pedra, mas está em nosso coração, onde o divino masculino e feminino aguardam reconciliação. Reconhecer esse equilíbrio é fundamental para alcançar a plenitude espiritual. Não se trata apenas de olhar para o passado, mas de trazer esse entendimento para o presente. Ao integrar o masculino e o feminino, nos conectamos de maneira mais profunda ao universo e a nós mesmos. Esse equilíbrio nos lembra que o sagrado é tanto força quanto acolhimento, tanto poder quanto sabedoria. Quando entendemos isso, nossa relação com o divino deixa de ser unilateral e se torna uma experiência de totalidade. Chegamos a um ponto crucial. O que significa realmente abraçar essa jornada de autodescoberta e transformação espiritual? O livro de Enoque, a luz do templo, o Espírito Santo como sagrado feminino. Todas essas peças formam um quebra-cabeça que aponta para uma verdade maior. O potencial divino está dentro de nós. Essa jornada não é fácil, mas é profundamente recompensadora. É um convite para expandir nossa percepção, dissolver barreiras internas e acessar um estado de unidade com o cosmos. Barker nos lembra que esse caminho não é apenas para alguns escolhidos. Ele está aberto para todos que têm coragem de buscar. Estamos cada vez mais próximos da revelação final, a verdade mais profunda e transformadora de todas. Até aqui, exploramos ideias que desafiam o convencional e nos aproximam de um entendimento mais amplo do que significa ser humano e divino. Chegamos à revelação final. Em tudo o que exploramos até agora, o livro de Enoque, o Espírito Santo como sagrado feminino, a luz do templo, existe um padrão claro, uma verdade ancestral que foi fragmentada, mas que nunca desapareceu completamente. É como se ao longo da história, pedaços desse saber tivessem sido deixados para aqueles que estão prontos para buscar. Essa verdade é que o divino não está fora de nós, mas dentro. A luz sagrada, o equilíbrio entre o masculino e o feminino,
o estado de consciência expandida, tudo isso aponta para um potencial infinito que reside em cada um de nós. Margaret Barker sugere que essa conexão perdida com o divino pode ser recuperada quando voltamos nossa atenção para o nosso templo interior, onde as forças do universo se encontram e se harmonizam. Mas por que isso é tão importante agora? Porque estamos vivendo em tempos onde a desconexão com o espiritual e com nós mesmos nunca foi tão evidente. E é exatamente por isso que esse saber precisa ser redescoberto. Jesus, como o sacerdote eterno, é a chave para essa integração. Sua missão, segundo Barker, não era apenas nos salvar, mas nos lembrar de que somos portadores do divino. Ele nos mostra que não precisamos de rituais externos para acessar o sagrado. Precisamos apenas olhar para dentro. O templo de pedra tornou-se o templo do coração. E a luz do Santo dos Santos tornou-se a luz que habita em nosso interior. Jesus representa essa ponte, esse caminho que nos reconecta ao que sempre esteve em nós. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Quando integramos essa visão, percebemos que o céu, o divino, o infinito, tudo isso não é algo distante, mas uma extensão de quem somos. Essa jornada nos leva a uma nova forma de espiritualidade, uma que não nega o passado, mas o ressignifica para o presente. O Espírito Santo como sagrado feminino, a luz do templo e a sabedoria dos textos antigos são convites para um equilíbrio que transformará a nossa relação com o mundo e com o cosmos. Ao integrar essas ideias, percebemos que a espiritualidade não é algo rígido ou isolado. Ela é viva, dinâmica e acessível a todos. É uma conexão direta com a essência do universo, uma força que nos impulsiona a viver com propósito, harmonia e amor. Margaret Barker nos mostra que o conhecimento antigo não é apenas um eco do passado. É uma fonte de sabedoria que pode iluminar o presente e nos guiar para um futuro mais consciente e conectado. Agora é o momento de despertar. Tudo o que foi compartilhado aqui aponta para uma verdade simples, mas transformadora. Você é mais do que imagina. O potencial divino está dentro de você, esperando para ser redescoberto. A jornada para acessar esse potencial não exige nada além de coragem e vontade de olhar para dentro. O templo, a luz, o equilíbrio, tudo isso está à sua disposição. Basta dar o primeiro passo. E no final, a pergunta mais importante não é o que está escondido lá fora, mas sim o que está escondido dentro de mim que precisa ser despertado. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está no caminho para redescobrir algo poderoso e transformador. Não deixe essa jornada terminar aqui. Continue explorando, questionando e se conectando com o divino que habita em você. Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no Mentes Sem Limites. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a acessarem esse conhecimento profundo. Na tela final, você encontrará um vídeo complementar que levará essa reflexão ainda mais longe. Não perca! Obrigado por estar aqui e até o próximo mergulho nos mistérios da existência.